Olá, pessoal do nosso canal do YouTube Manual do Conhecimento Saber Alto. Hoje nós vamos falar dos superendividados. Convidei a advogada doutora Denise, roda a vinheta. Doutora Denise, bem-vinda. O que seria essa lei do endividamento? Hoje nós percebemos que as pessoas estão consumindo numa busca de um status, em buscas de várias outras compensações psicoemocionais, muitas vezes, problemas que às vezes elas descarregam em relação ao consumo abusivo, né, essa compulsão por consumir, como se esse consumo fosse neutralizar ou resolver a situação momentânea que ela está passando. E com isso, o aumento aí de dívidas, o aumento de dependência, financeira de banco, ou seja, ficar ali dependendo do banco, fazer o ajuste do seu próprio salário de tanto que desconta. Sim, sim. Nós vivemos numa sociedade do ter para ser, né. Sim. Então as pessoas acabam impulsionadas a linhas de créditos. O mais, aplicável hoje são o crédito consignado, Sim. que existe aí uma falsa crença que é um crédito barato, e que a grande falácia ele pode ter uma taxa de juros reduzida, mas o grande entrave é que o pagamento é um contrato de longo prazo, de 36 a 60 meses. Então, ou seja, aquele valor o valor principal, o devedor ele acaba pagando 6 vezes o valor principal, extremamente abusivo. E fato é isso, e a questão do crédito consignado é descontado diretamente do seu crédito. Então não é um boleto que gera e que a pessoa tem a opção de pagar esse mês ou não, já vai direto dos seus ganhos. E atrelado a essa situação, vem outras linhas de crédito, vem o cheque especial, vem o cartão de crédito, empréstimo. A pessoa vai ficando tomada, ultrapassa o patamar de 35%, ela perde, né, fica afetada a sua dignidade, porque o seu bem-estar fica prejudicado, a sua manutenção mensal, ok, porque atinge a 70% e fatalmente essa pessoa fica perdida. E o banco, por sua vez, como ele tem essa autonomia, ele se utiliza até inclusive de uma má-fé, quando ele percebe que aquele devedor já não tem mais o espaço para uma linha de crédito, né, com condições de certeza de pagamento, ele vai gerando outros empréstimos. Ele renova os contratos e faz com que aquela pessoa fique com uma dívida eterna, e sem uma segurança, sem uma previsão de quitação. A Então pessoa fica cheia de dívidas, sem saber o que fazer. exatamente, em especial o servidor público, né, porque ele tem os créditos líquidos e certos, como parcelas do 13º salário, retorno do imposto de renda, todos esses ganhos, ele já tem uma antecipação desses valores. Então, ou seja, ele vai ficando sem o patamar, sem uma linha de manutenção. E fatalmente ele vai um crédito gerando crédito. E tem também a falsa crença de renovação, de abrir uma linha de crédito para pagar um outro, então se trocar a dívida por outra, que também não é recomendável. Então hoje nós temos uma lei do superendividamento, justamente para amparar essas pessoas que estão nessa condição, e o que se faz necessário? Fazer o levantamento de todas as linhas de crédito, apurar o Banco Central ele não determina qual o índice da taxa de juros, mas quando ela é exorbitante, quando ela ultrapassa, aquilo que é aceitável, imagine você com um valor de crédito do principal pagar 6 vezes, é extremamente abusivo. Sim. Então o que que hoje qual é esse amparo dessa lei do superendividamento? É a reunião dos credores, fazer uma análise qual que é o patamar de despesa de manutenção deste devedor, quanto é o custo da manutenção dele. Quando eu falo manutenção, eu estou me referindo moradia, alimentação, consumo. Ah, ok, reservado essa parcela, que é o que permite viverem com dignidade, a diferença daquilo que resta, fazer a negociação com aquele patamar, para que ele possa renegociar. E qual que é a grande situação? Você chama todos os credores, reúne todos os seus credores vinculados, seja em todas as linhas de crédito, apresenta quais são as suas dívidas, faz análise desses contratos, verifica quais são os percentuais, se em algumas situações, inclusive, essa dívida já não foi quitada. Posterior a isso, faz um plano de pagamento, podendo ser parcelado em até 60 meses, mas respeitando aqui o patamar da dignidade, reservando esse valor de manutenção.
e suspendendo por 180 dias o primeiro pagamento, para que essa pessoa comece a se organizar, para que ela consiga, inclusive ser inserida também no consumo responsável, né. E nós temos também uma equipe de psicólogos preparados para trabalhar essas pessoas da compra compulsiva, né, da organização, para que ela consiga, apurar, trabalhar com a sua receita, saber os limites, né, e nem Uhum, tudo que se quer, se pode ter, e uma organização, porque, às vezes é como você mesmo colocou, é uma espécie de compensação. Né, uhum. e desfreada. E como essa linha de crédito, ela vem uma linha antigamente você tinha que passar sobre uma análise, ser aprovado, hoje é disponibilizado. A pessoa tem uma linha de crédito, tem um cartão de crédito, vai aumentando os limites, e sem apurar se aquela pessoa tem recursos, se ela tem, receita o suficiente para quitar. Então, assim, o banco ele favorece em crédito fácil, em contrapartida, essa pessoa paga 5, 6 vezes o valor do principal, e fica eternamente, dependente do banco. Ah, um exemplo, a pessoa ganha R$ 3.000 e vem um limite de crédito de 40.000 num cartão de crédito. É uma fatura que ela não vai se Exato. gastar tudo, 40.000 não vai pagar nunca, né. Exato, e ela não como ela não fez essa solicitação, é um crédito que é oferecido, né, então é um crédito fácil, ela não passa sobre um crivo de uma avaliação, se ela tem o poder de pagamento, ela se leva, né, se apega a essas pessoas, e fora aquelas pessoas também que se prende a uma linha de crédito, que nem um cheque especial, já faz como se fosse uma receita da própria pessoa, e na verdade é um grande erro, né. O Uhum. cheque especial é um custo muito elevado, e que a pessoa deve se utilizar em última circunstância, numa questão de curto prazo. 2 dias, mas fazer do cheque especial como uma receita é um grande erro. Mas a sociedade ser esse consumo exacerbado, leva e esse crédito facilitado, né, ela tem aumenta a linha de crédito do cartão aumenta o crédito do cartão de crédito, aumenta, o cheque especial, inclusive quando você pega a sua conta em alguns bancos, ele até coloca, o quanto você tem de crédito aprovado. Então, assim, você não vai ao banco solicitar, o banco já disponibiliza para você, então impulsiona o consumo desfreado e o consumo, sem a responsabilidade, ou seja, você não verifica se você de fato, com a sua receita, né, você de fato tem condições dessa quitação. Certo. Alguns inscritos no nosso canal perguntaram, né, sobre a questão de revisão de juros. Ah, tem uma dívida de R$ 3.000 e estão querendo que eu pague 18 dessa dívida. A lei do superendividamento também, ela ampara essas questões, justamente porque o banco, vamos colocar, é diferente uma espécie de contrato, é um contrato de adesão. Então, nós não negociamos taxas, nós não negociamos tempo. O banco disponibiliza o crédito e ele impulsiona, ele que coloca qual é a taxa, nós não negociamos, né. Então, essa situação também se verifica se não é excessivo, porque o banco ele que tem essa autonomia. Então veio, né, essa lei do superendividamento justamente para isso, para trazer a dignidade e o respeito. O Banco Central ele não determina qual é o percentual dos juros, mas tem que ser uma situação que não pode ser extremamente abusiva, como acontece. Essa Uhum. renovação de crédito, essa questão toda que acaba causando um grande prejuízo para o consumidor. A pessoa fica alimentando o banco, ela está acreditando que essas, várias renegociação, parece que ela está quitando a dívida, só que ela não está quitando a dívida, ela está cada vez levando para mais meses essas dívidas. Exatamente. E o banco, ele vive sobre receitas, né. Ele Uhum. está no papel, mas ele não pode ser abusivo. Quando ele se utiliza de má fé, quando ele percebe que aquele devedor está extremamente tomado e ele renova uma linha de crédito, ele abre mais uma oportunidade ali para aquela pessoa se perder, Má fé. faz a renovação. Então, assim, quando é a má fé, inclusive, é possível a quitação desses contratos. Quando se verificado que o banco tinha condições, ele ofertou de forma gratuita, sem solicitação, ou, percebeu que aquele devedor já não tinha mais, o enredo, nem crédito, né, uma sobra para quitação, ele já sabe que se o banco não vai ficar dando dinheiro para as pessoas sabendo que não vai receber. É por isso que tem essas questões a longo prazo, essas renovações. Então isso é configurado sim a má-fé. Que às vezes acontece como automático. Eu recebi uma queixa de uma pessoa atendendo, que ela falou sobre apareceu lá um contrato, um termo e ela tinha que dar um aceite, e estava falando sobre a questão de
quitar a dívida, né, que seria concentre sua dívida em um local só, né. Isso. E aí ela acabou fazendo esse aceite, tudo tal, né, vem ali as parcelas, enfim. Mas quando ela olhou, são 120 meses para ela pagar. Então faltava 23 meses para ela terminar as 48. E aí isso que ela já pagou já não entra, né, perde, e criou mais 120, mas ela já tinha aceitado, aí para romper esse contra e vira um torno, aí falaram para ela que viraria o valor total da dívida final que se tornaria a nova dívida dela, porque ela aceitou o contrato. Então, e não é recomendável fazer dessa forma, tratar somente com o credor. O correto é, primeiro vou especificar quais são as minhas despesas para minha manutenção, ponto. Chegado a essa questão, a gente verifica quais são as receitas, quais são os credores, e eu negocio o todo. Eu não vou negociar só com o credor, porque eu me resolvo com o credor e o restante. Fatalmente eu vou ser afetado também com os outros credores e eu não vou ter recursos para quitação. Doutora Denise, obrigada por participar, responder aí os questionamentos dos nossos colegas que nos acompanham aqui no nosso canal. E seria importante as pessoas perceberem a análise que tem que ser feita, né, educação financeira, os cuidados, não sair aceitando qualquer coisa, né, buscar ali assessoria jurídica Com certeza. para poder rever todos esses juros, enfim, tudo que envolve esses consignados e renegociação deles, né. E eles precisam ter a certeza que é possível a renegociação dos contratos e fazer, respeitar o direito à dignidade, a sua manutenção. E hoje, São as despesas fixas. o devedor não fica mais preso à mercê do banco, ele tem um poder de renegociação. Isso é muito importante, ele ter essa consciência, que é possível renegociar sim. Agradeço a sua participação, doutora. Pessoal do canal, se tiver dúvida, quiser questionar, falar da sua situação, sobre o seu problema de renegociação, consignado, juros abusivos, revisão de juros, doutora Denise está aqui, tira as dúvidas, auxilia juridicamente. Obrigada, doutora. Agradeço.